everybody! Vamos para mais uma aula de inglês. O assunto agora é definite, indefinite and zero articles, que é artigos definidos, indefinidos e sem artigo. Let's go! Bom, primeiro, o que são artigos? São palavras que acompanham os substantivos. Em português, esses artigos, eles não só definem ou generalizam os substantivos, mas indicam o que? Número e gênero. Em inglês, eles vão simplesmente definir ou generalizar, como a gente vai ver a seguir. We saw a cat. Nós vimos um gato. Quando eu uso um gato, eu estou generalizando, quer dizer, um felino, qualquer um. Não conheço, não sei de quem é. Agora, a partir do momento que eu digo The cat was Michael's, o gato era de Michael, aí sim eu estou particularizando, eu estou especificando, eu estou separando ele dentre todos os outros felinos. Eu sei qual é aquele de Michael, ok? Então vamos lá, definite article. Nós temos um artigo definido em inglês que é o the, certo? Ou the, dependendo da próxima palavra, do som da próxima palavra. Em português vai equivaler aos artigos o, a, os, as. E para que servem? Eles servem para acompanhar um substantivo, especificando, diferenciando eles de outros da mesma espécie. The new guitar, quer dizer, a guitarra nova, o violão novo. Eu estou diferenciando de qualquer um outro violão. Não é aquele que está ali quebrado no canto, não. É o novo, certo? The football game. Então, o jogo de futebol. Ah, não é aquele jogo de tabuleiro, não. Não é o basquete, não. Eu estou falando de todos os jogos. Eu estou especificando. Futebol. Então, eu estou especificando. Nomes de rios, oceanos e mares. The Mississippi River, o rio Mississippi. The Atlantic Ocean, o oceano Atlântico. Com nomes de países e blocos de países no plural ou que estejam no sentido plural, que tenham esse sentido plural. The European Union, a União Europeia. The United States of America, os Estados Unidos da América. The Philippines, as Filipinas. Nomes de cadeias de montanhas, the Alps, the Andes. Temos os Alpes, os Andes. Nomes de edifícios públicos, the White House, a Casa Branca, the Post Office, que é os Correios, the Empire States, e assim vai. Nome de família, né? The Silvas, os Silvas. The Jeffersons, os Jeffersons. Os Almeida, os Medeiros. Então, para você indicar nome de família, o sobrenome, você pode usar, você deve usar o artigo definido. Nomes de seres e coisas que sejam únicos. The Moon, a Lua. Único. The Bible, também é único, um livro único. Com adjetivos no grau superlativo. The best volleyball player, quer dizer, o melhor jogador de voleibol. Quer dizer, por que superlativo? Porque ele está comparando um elemento entre todos os outros. Eu comparo o jogador com todos os outros e esse é o melhor. Tá? Então, eu tenho que usar esse artigo para separar, destacar ele dos outros. The most important monument. Quer dizer, o monumento mais importante. Entre todos os outros, ele é o mais importante. Zero article. Ou zero artigo ou sem artigo. Então, em algumas situações, eu não devo usar o artigo definido de. Em algumas situações, pode ser que use, pode ser que não use, dependendo do caso. Vamos ver. Então, eu não uso o artigo em que situações? Quando o substantivo ele não está muito definido, ele não está especificado. Cars are usually expensive. Carros são geralmente caros. Então, carros no geral. Eu não vou colocar os carros, eu não estou especificando a marca específica, um tipo específico, certo? Bears are strong animals. Ursos são animais fortes. Então, todos os ursos, eu não estou especificando. Então, se eu não especifico, eu não uso o artigo. Pronomes pessoais, eu não digo o eu, né? O ele. Adjetivos.
adjetivos possessivos, né? E nomes próprios. Por exemplo, em alguns lugares aqui do país a gente diz a Rafaela. Em inglês não tem artigo não, certo? E nas gramáticas antigas da língua portuguesa diz não tem artigo, mas pelo uso alguns gramáticos vão considerando como aceitável. Então, Susan wants her new coat. Então, o nome próprio Susan. Susan quer o seu casaco novo, Então, em inglês, pronomes, adjetivos possessivos, pronomes possessivos, pronomes pessoais e pronomes, nomes próprios, você não vai usar artigo, não pode usar artigo. Nomes de cidades, estados, países e continentes. Curitiba is a great city. Não é a Curitiba. Curitiba é uma grande cidade. Tem exceção, de Congo. O Congo já é assim o nome, certo? Bom, nomes de ruas e avenidas. Endereços. He lives on Orchard Street. Então, ele mora na Rua do Pomar. The store is at 344 Mexico Avenue. Então, a loja fica na Avenida México, número 344. Não tem artigo. Nomes de refeições, no sentido geral. Breakfast, lunch, supper, dinner. Quer dizer, café da manhã, almoço, ceia, jantar. Você não coloca o artigo. Diante de expressões de tempo com last e next, você também não usa. We will go next year. Nós iremos ano que vem. Last week we returned to school. Então, semana passada nós voltamos para a escola. Então, last e next. Vocês não usam o artigo the. Nomes das estações do ano. Summer, autumn, winter, spring. Né? Verão, outono, inverno, primavera. Você não usa o artigo. Diante da maioria das expressões com as seguintes palavras: home, downtown, school, church, prison, bed, hospital, market, Christmas, East. Então, diante da maioria dessas palavras, você não usa. Agora, be careful, cuidado. Temos aqui a palavra school. Você precisa ter bastante atenção com essa palavra, porque ela pode ter artigo ou não. Vamos ver o contexto. I go to school. Eu frequento a escola. Quer dizer, eu não estou especificando qual é a escola. Eu estudo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Quando eu digo I go to the school, eu frequento a escola, o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, ele sabe de que escola eu estou falando. Exatamente. Certo? Quando eu digo I go to the same school as her sister, eu vou para a mesma escola da sua irmã. O meu interlocutor sabe que escola é aquela. Portanto, aceita sim artigo, mas quando eu estou falando de escola no modo geral, quer dizer, eu frequento escola, você não coloca artigo, certo? Vamos conhecer agora os indefinite articles. Temos dois, que é a e an, e ambos significam um e uma. Eles servem para generalizar os seres. Agora, esses seres são substantivos no singular. Para plural, uns, né? Alguns, você usa o pronome indefinido some, que o artigo ele vai pegar emprestado. Então, ele vai servir como artigo indefinido, né, em algumas situações, certo? Então, generaliza. Vamos lá. Como é que eu uso? Diante de palavras que começam com sons de consoante. Isso eu estou falando do E. Depois eu vou ver o N. Eu não estou dizendo que o E se escreve antes de palavras que começam com consoante. Não, estou falando do som. Som de consoante. A part, a knife, a camera. Então, o som tem que ser de consoante. Ah, mas toda consoante tem som de consoante? Não. Toda vogal tem som de vogal? Não. Em inglês, não. A gente vai ver por quê. Então, Jamie has a camera. Né? James tem uma câmera. Vamos lá. Usado diante de palavras que começam com som de vogais. Agora é a vez do N. Som de vogais, certo? An apple a day keeps the doctor away. Quer dizer, uma maçã por dia mantém você longe dos médicos.
tá? Então, an apple é uma vogal e tem som de vogal. Mas não é sempre assim? Não, é não. Vamos lá. Vamos para as observações agora. Vamos ver as duas situações. Bom, eu tenho uma vogal, não tenho? E eu tenho o artigo indefinido a antes dessa vogal. O E não é para antes de consoante, não. O E é para antes de som de consoante. Quando eu digo university, o som do meu U é esse, U. Então, ele não é considerado como vogal. Por isso, você usa o E, ok? Agora, quando o U não tiver esse som do U, como aqui, ó, upper. An upper floor apartment. Ó, upper. Então, quando ele não tem esse som, aí sim o U você vai considerar ele como vogal e vai utilizar o artigo indefinido an. Vamos lá. Palavras iniciadas com Y. Essas palavras, elas são consideradas como som de consoante, ok? A year, que é um ano. A yeast, fermento. Então, it takes a year to become a good typist. Leva um ano para se tornar um bom digitador. Então, ó, o Y, o som dele é considerado de consoante. O H, vamos ver o H. Por exemplo, hour. Tem som nenhum esse H. É uma consoante, mas o som da palavra é de vogal. Hour. Portanto, você vai considerar o som e não a letra. Você vai dizer, I'll be with you in an hour. An hour. Em uma hora. Por conta da ausência de som consonantal. Agora, quando eu tenho aqui a palavra hyperactive, hiperativo, hyperactive, o som é parecido com o nosso R. E o som do R é som de consoante. Então, eu vou utilizar o A. Susan is a hyperactive little girl. Então, Susan é uma menininha hiperativa. Ok? Let's practice. The thieves stole Michael's car yesterday. Car was parked in front of this house. É muito importante a gente saber o que tem escrito, porque o contexto vai indicar. Eu estou falando de algo geral ou de algo específico. A partir do momento que eu conto essa historinha aqui em cima, os ladrões roubaram o carro de Michael ontem. Esse carro de Michael já é uma coisa bem específica. Eu já estou especificando, certo? Então, o carro, aquele que é de Michael e que estava roubado, que foi roubado, ele estava estacionado na frente da casa, ok? Então, ó, estou definindo, especificando. Então, the car, ok? The car. Ok, Jeremy likes oranges for dessert. Quer dizer, Jeremias gosta laranjas para sobremesa. Quer dizer, ele aqui não está especificando nada. Ele não está dizendo que é aquela laranja que é cravo, que é pera, que é minho. Ele não está especificando nada. Nem aquela que está em cima da mesa. Ele não está especificando, ele está generalizando, certo? Então, eu já vou cortar a letra B. E, para generalizar, tem que ser indefinido. Mas, o a e o an eu só uso para singular. Portanto, some oranges. Ele gosta, né, de umas laranjas durante a sobremesa. Talia studies in university far from her home. Então, a gente já viu isso daí, né? Aqui eu não estou especificando a universidade. Estou dizendo que Talia estuda numa universidade longe da casa dela. Mas eu não estou dizendo qual é, certo? Então, logicamente, é indefinido. Ok? É indefinido. Tá? Então, eu uso antes do university, eu uso an ou uso a? Foi que a gente viu? Som de consoante, a gente usa e, tá? Esse tracinho aqui seria para o zero artigo. Quer dizer, se a palavra estivesse naquelas situações que não recebe artigo, a gente deixaria assim, não colocaria nada. Alright? Ok, espero que vocês tenham curtido a aula. See you next class. Bye bye.